Daí galera, tudo certinho com vocês? Como é que vocês estão? A aula de hoje é um conteúdo bem interessante, bem legal de estudar, um conteúdo super importante, primordial para compreender, né, o nosso mundo atual, que é a Revolução Industrial. É um processo que se iniciou lá no século XVIII e ainda está ocorrendo, né? O mundo aí, alguns países mais envolvidos, principalmente Japão, China, Estados Unidos, né, eles estão na quarta fase da Revolução Industrial. Né? Então, o que é isso? É a transformação do modo de se produzir, as tecnologias, né, a inteligência artificial, tudo isso que está surgindo de muito moderno no mundo é uma consequência ainda dessa Revolução Industrial que começou lá no século XVIII na Inglaterra. Né? Então, assim, como é que a gente vai entender todo esse processo tecnológico do mundo hoje se a gente não conhece a história, de onde que surgiu, por que surgiu a Revolução Industrial, né? Então, essa aula é para tratar esse processo histórico, né? Então, eu até sugiro para vocês darem uma pesquisada no YouTube sobre a quarta Revolução Industrial, né? Que é o que está ocorrendo atualmente em alguns países mais desenvolvidos, para vocês terem uma noção disso que nós estamos estudando, disso que nós vamos estudar, como é que está atualmente hoje nesse processo aqui, nesses países mais desenvolvidos, tá? Mas o foco da aula, então, é esse processo histórico que começa lá na Europa, lá na Inglaterra, e nós vamos compreender alguns conceitos relativos a esse momento. Então, assim, quando se fala em revolução industrial, né, nós temos que pensar primeiro no sentido da palavra. Revolução, o que é revolucionar? É transformar, é mudar completamente uma coisa. Né? Vamos fazer uma revolução no país. Nós vamos mudar aquele país, nós vamos mudar o sistema político, vamos mudar várias coisas. Então a Revolução Industrial é a transformação completa do modo de se produzir as coisas. Tá? Então é isso que você tem que entender, essa transformação. Né? Então tem alguns detalhes importantes, de onde que veio e tal, como é que foram feitas essas transformações, quais as consequências dessas transformações, né? Tudo isso tem que entender para compreender esse conteúdo em termos mais gerais. Tá? Então, essa Revolução Industrial ela foi um processo de grandes transformações econômicas, transformou a economia, social, né? Que transformou a vida das pessoas, né? E que começou lá na Inglaterra no século XVIII. Então, para entender um pouquinho a Revolução Industrial, para entender as origens da Revolução Industrial, tem um conteúdo chamado Revoluções Inglesas, né? Aquelas revoluções inglesas que ocorreram antes do século XVIII, século XVII, século XVIII ali, elas são as bases políticas da Revolução Industrial, né? Então, elas vão ter essas consequências políticas e sociais, tá? Então, isso é uma outra aula, é um outro conteúdo que eu tenho aqui já no YouTube. Então, compreender aquele processo ajuda a entender o início dessa Revolução Industrial. Tá? Então, o modo de produção industrial se espalhou por grande parte do hemisfério norte, ainda no século XVIII, XIX, né? Durante aí, desde o século XVIII, século XIX e começo do século XX. Então, o hemisfério norte foi onde teve o foco, o primeiro surto industrial. Depois foi se espalhando para os outros países, para o Brasil, né? Para a África, para a Ásia, mas começou na Inglaterra, se espalhou para a Europa, depois atingiu os Estados Unidos, né? Basicamente ali, esses países mais do hemisfério norte. Então a gente chama de Revolução Industrial todo o processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas. Tá? Esse processo ele transformou, ele mudou o trabalho que era feito pela energia humana, né? O modo de produção doméstico, né? Então eram as pessoas trabalhando em casa, isso é chamado serviço artesanal, né? Então o que é? É a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho fabril, pelo trabalho industrial. Então todo aquele trabalho que era feito por pessoas em casa, de modo artesanal, de modo mais simples, vai passar a ser feito em indústrias, né? Por máquinas. Então, em termos gerais, isso é a Revolução Industrial, tá? Então, as primeiras nações que foram atingidas, né, começou na Inglaterra, porque a Inglaterra tinha as condições. Quais eram as condições? Ela tinha carvão,
né? O carvão ele era o combustível para as máquinas eram movidas a vapor. Ela tinha a lã, né? Então, se a gente analisar lá nas revoluções inglesas, vai ter uma política chamada de cercamento. O que é essa política? É quando o governo chega nas grandes propriedades familiares, né? Então, assim, a família já está morando ali há 200 anos. Mas daí o governo cria uma lei que a família vai ter que ter tipo um documento dizendo que é aquela terra deles. Então chega um fiscal do governo lá, eu quero ver o documento que prova que essa fazenda é sua. O cara diz, mas nós estamos aqui há 200, 300 anos, meus avós, meus bisavós, a gente sempre morou aqui, não tem documento. Não tem documento? Não é tu então, é do governo. Então o governo vai lá e pega essas terras, né? Que é o cercamento, ele cerca essas terras, ele acaba passando para a nobreza, para as pessoas mais de posses, expulsa esses camponeses que moram ali há vários séculos, né? E essas terras passam a ser usadas para cultivar principalmente ovelhas. Por que ovelha? Porque a ovelha dá lã, e a lã, um dos primeiros produtos da Revolução Industrial é a roupa de lã, né? Então são os teares mecânicos que vão fazer os fios para fazer roupa. Então é um dos primeiros produtos. Então, para ter bastante lã, precisava ter terra para criar ovelhas. Então o governo fez dessa forma. Cercou as terras que eram dos pequenos camponeses, deu para as pessoas mais ricas, e essas pessoas passaram a criar ovelha para abastecer como produto nas fábricas que estavam surgindo. Tá? Então a Inglaterra tinha o carvão, que era o combustível, tinha a lã, que é a matéria-prima. Faltava quem? Faltava mão de obra, as pessoas que iam trabalhar nas indústrias. Então, como o governo acabou expulsando esses pequenos camponeses de suas terras, essas pessoas ficaram sem onde morar, sem trabalhar, acabaram sendo empregadas nas fábricas, né, com um salário muito baixo, com umas condições de trabalho péssimas, tendo que trabalhar 12, 14, 18 horas por dia, onde trabalhava pai, mãe e filhos. O trabalho infantil era perfeitamente normal, né? Uma criança, ela trabalhava na mina de carvão, ela chegava a ficar lá 12 horas no escuro, abrindo, quando vinha um trenzinho com carvão, abrindo as portas, né, para esse trem passar. Quando travava uma máquina de tear, né, a criança tem a mão pequena, era perfeita para meter a mão lá na máquina, soltar os fios. Só que tinha um problema, aquela máquina não tinha um controle. A hora que ela soltava o fio, a máquina começava a trabalhar, normalmente cortava a mão das crianças, né? Só para vocês terem uma noção do que era o trabalho nessa época lá na Inglaterra, tá? Então esses agricultores que perderam suas terras foram trabalhar com suas famílias na indústria, né? Com salário, péssimas condições de trabalho, salário baixo, tudo isso que eu estava falando aqui, tá? Então, o que acontece de importante? Com o advento das indústrias, da forma de se produzir, começa a se produzir em larga escala, né? Então, eu vou dar um exemplo de um produto, né, que eu estou falando aqui, que é a roupa. A Inglaterra, ela tem a mão de obra, ela tem a matéria-prima, ela tem o combustível e ela tem o mercado consumidor, porque a Inglaterra, nessa época, ela tinha várias colônias, né, vários países sob o domínio da Inglaterra, principalmente na África. Então, ela obrigava esses países a comprar deles, no preço que eles queriam, né? Então, ela tinha para quem vender. Claro que depois acabou vendendo para outros países, o Brasil também foi um mercado consumidor da Inglaterra. Mas então ela produzia e vendia, isso fez com que a Inglaterra se enriquecesse muito e surgisse uma nova classe social muito forte, muito poderosa, que era a burguesia, né? Que eram os donos de empresas, porque eles lucravam um absurdo, né? Não tinham quase despesas, não precisava pagar muita coisa para os funcionários, e acabaram se tornando muito poderosos nessa época. Então, assim, também uma outra consequência direta que a Revolução Industrial ela é fruto é do Iluminismo. Mas como assim? O Iluminismo foi lá atrás, né, uns 200 anos antes, só que o Iluminismo permitiu o acesso ao conhecimento, ele estimulou o desenvolvimento da tecnologia, e tudo isso foi colocado em prática com as novas máquinas, por exemplo, foi inventado na Inglaterra nesse período o trem a vapor, foi inventado o navio a vapor, as próprias máquinas, né? Então, tudo isso é um processo que vem da ciência. A ciência vai desenvolver essas tecnologias, né? A gente vai ver também que o avião
surge nessa época, né? O Titanic é um exemplo maior desse período, é um pouquinho depois da Revolução Industrial, mas é um maior navio de passageiros até então do mundo, só que ele afunda na primeira viagem, né? Tem toda essa história trágica aí que virou filme, mas ele é um advento dessa época, né? Então várias coisas, a luz elétrica, a lâmpada, várias vacinas são criadas, a ciência ela ganha um impulso grande nessa época da Revolução Industrial, né? Mas ela vem desde lá do iluminismo que incentivava essas práticas científicas. Então o mundo muda muito, né? Entre o século XVIII e XIX na Inglaterra. Até aqui na nossa região, nós temos uma consequência direta da Revolução Industrial, né? Não sei se vocês lembram, eu acho que não, né? Eu acho que não é muito tempo de vocês, mas tinha uma época que o trem passava aqui no centro de Tubarão, na Avenida Marcolino, na Avenida do Shopping, né? E essa ferrovia, que hoje ainda tem lá na Laguna, lá nós temos aquela estrada de ferro antiga que está abandonada, isso aí foi construída pelos ingleses, né? Lá no século XIX. Com que objetivo? Nossa região também era muito rica em carvão mineral, e esse carvão ele ia aqui das minas de Lauro Miller, aqui da região do interior, lá para Imbituba, e muitas vezes era embarcado direto para a Inglaterra como combustível para as máquinas, para as fábricas da Revolução. Então, a nossa região ela teve um crescimento, teve acesso a essa tecnologia, né, já no século XIX. Então, por que eu falo isso? Porque um trem a vapor no século XIX era o que existia do auge de tecnologia, né? Hoje é peça de museu, hoje é usado para passeios, mas na época era do auge. E o Brasil, atualmente, ainda não tem toda a tecnologia que já existe no mundo. Ainda falta muita coisa para ser desenvolvida ou chegar aqui no Brasil, né? Então, no século XIX, a gente já teve acesso a essas tecnologias direto. Coisa um pouquinho diferente e tal, né? Mas só para ilustrar. Tá? Então, a Revolução Industrial, ela é dividida em algumas fases, né? Então, a primeira fase, ela começa no século XVIII, século XIX, que tem como característica o surgimento e a mecanização da produção, né? Então, a substituição do trabalho manual pelo trabalho mecânico, tá? Então, surgem a nova classe social, que é a burguesia, e o proletariado, que são os trabalhadores, né? São novas. Então, antes era o artesão, era o nobre, agora vai ser o burguês e vai ser o proletariado. É o dono da fábrica e o trabalhador. Então, vão surgir novas classes sociais nessa primeira fase da Revolução, né? A Inglaterra ela se torna uma potência mundial, né, entre o século XVIII e XIX. Depois vem a segunda fase, a segunda Revolução Industrial, que ela começa aí no final do século XIX e vai até a Segunda Guerra Mundial, que a produção aumenta em massa, todo mundo começa a ter acesso a produtos novos de maneira rápida, né? Então é uma fase aí de uns 50 anos. Depois nós vamos ter a terceira Revolução Industrial, que vem depois da Segunda Guerra Mundial, que é onde começa a se ter a produção realmente em massa. Daí o que simboliza essa época é o automóvel, né? O automóvel é um outro produto também que surgiu na Revolução Industrial, né? O motor a combustão. Mas ali depois da Segunda Guerra Mundial começa a ter a produção em larga escala, um carro é produzido muito rápido, barateia o preço, né? Todo mundo sonha em ter um carro. Então é um símbolo, né? Fora os outros eletrodomésticos, a televisão que começa a surgir nos anos 50 e se espalha, né, como um desejo por várias pessoas. Aí a quarta Revolução Industrial, que começa aí na década de 70, 80, né? Começa suas bases, que aí já é os produtos relacionados à tecnologia, à internet, né? E hoje aí nós temos aí a impressora 3D, nós temos a inteligência artificial, nós temos o celular, nós temos vários produtos que estão surgindo, né? Nós estamos passando por uma transformação grande tecnológica, né? Que vai mudar o mundo. Daqui a 10, 15 anos o mundo vai estar muito diferente do que é hoje. Muita coisa, muita profissão que existe hoje vai deixar de existir. Muita coisa que é feita por pessoas vai passar a ser feita por máquinas, né? Então nós estamos vivendo essa transformação, tá? Que é a quarta Revolução Industrial. Tá? Então, em termos gerais, deu para entender, eu acho que foi essa primordial, Revolução Industrial, transformação do trabalho manual, artesanal, para o trabalho mecânico, né? O trabalho industrial. Beleza. Aí, por conta, como eu já falei, das péssimas condições de trabalho, do salário baixo, né? Começa a surgir
movimentos de contestação, né? Que são movimentos que não vão aceitar mais a Revolução Industrial daquela forma. Então são dois movimentos principais que surgem, que é o ludismo e o cartismo, né? O ludismo são pessoas que culpavam a máquina pela sua péssima condições de vida, pela sua péssima condição de trabalho, né? Por trabalhar um monte e ganhar pouco, né? Trabalhar 16 horas por dia. Então era um movimento que ganhou o nome de ludismo, que acabou sendo os quebradores de máquina. Então essas pessoas que faziam parte desse movimento começavam a quebrar a máquina, dizendo que a máquina era a origem de todo o mal das suas vidas. Então é um movimento de quebradores de máquina, ludismo. E tem um outro movimento, né, que surgiu também, que é o movimento cartista, o cartismo, que começou a exigir direitos trabalhistas. Então eles escreveram o que eles queriam, né? Escreveram uma carta para os seus representantes, para o parlamento na Inglaterra, exigindo redução da jornada de trabalho, exigindo um melhor salário, exigindo que as crianças não trabalhassem mais nesses trabalhos pesados, né? Então era um movimento mais pacífico que tentou mudanças através de documentos, de cartas, por isso que é o cartismo. Tá? E conseguiram bastante conquista nessa época, né? Então aí a origem dos movimentos dos trabalhadores que surgem, né? E aí também surgem outros movimentos que não é agora o momento de a gente estar estudando, né? Como é nessa época que surgem as teorias do socialismo, do comunismo, a contestação do sistema capitalista que estava também, que é uma consequência da Revolução Industrial que surgiu e se espalhou pelo mundo, tá? Então assim, é um conteúdo tranquilo, é um conteúdo legal de estudar, né? O que é essencial? Entender essa transformação do trabalho artesanal para o manual, entender algumas fases da Revolução Industrial, entender esses movimentos de contestação, como é que era a vida dos trabalhadores, né? E também faltam as consequências diretas da Revolução Industrial. A gente pode ver, claro, as consequências boas, um amplo acesso das pessoas aos meios, né? Começou a se produzir mais rápido, né? Então as pessoas tinham acesso a produtos que antes eram mais demorados, mais escassos, né? Como roupa, por exemplo, né? Vou dar um exemplo de um produto primário. Um sapato levava dias para ser feito, que a produção industrial algumas horinhas, alguns minutos, né? Feito um sapato. Isso faz com que barateie, se produza mais, as pessoas tenham mais acesso a alguns bens. Por outro lado, uma das consequências que eu sempre bato na tecla é o desastre ou o impacto ambiental da Revolução Industrial, né? Para ter noção, o rio Tamisa, que é um rio que corta Londres, que passa por Londres, nessa época ele era um rio totalmente sem vida, né? Um rio extremamente poluído, hoje ele já está mais limpo, mas era um rio que recebia esgoto, recebia rejeitos industriais, né? Então, e uma das consequências do mundo hoje, né, o aquecimento global, até a destruição das florestas, tudo isso tem a ver com a industrialização, né, com o crescimento das indústrias, e isso está causando um impacto grande no planeta Terra, né? Nós estamos sentindo já essas consequências, né, do impacto ambiental causado pela Revolução Industrial. Então, assim, fica uma reflexão. Será que não dá para a gente manter, né, essa industrialização, que até certo ponto é bom, mas com um equilíbrio ambiental? Será que tem como ter uma indústria produzindo em larga escala sem poluir? Né? Isso ainda não existe. Existem várias empresas que estão começando a se acordar, começando a mudar algumas coisas, mas a grande maioria das empresas, maiores empresas e os países mais industrializados do mundo ainda não acordaram para isso, né? Como Estados Unidos, China, por exemplo. Né? Então, uma consequência atual para o nosso planeta, para a degeneração ambiental, é essa industrialização desordenada. Tá? Então, é para a gente ter essa noção. Então, a aula, em termos gerais, é isso. Né? Vocês sabem que aqui, em termos gerais, o conhecimento mais detalhado vai estar em textos, vai estar em livros, vai estar em alguns sites da internet que vocês podem estar buscando, né? Mas eu espero que a aula deu para clarear algumas ideias e dê para entender alguma coisa sobre a Revolução Industrial, tá? Qualquer coisa, deixa um like aqui, faz um comentário que eu entro em contato com você, tá bom? É isso aí, gente.